Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início aí à nossa aula 1 do Estatuto do Servidor do município de São Fidélis. Beleza, galera? Show de bola. Então não esquece de deixar aí o likezão pro titio, tá? Deixa o like aqui pro titio. Ó, o nosso Instagram tá aqui em cima também, você pode acompanhar a gente lá, segue a gente lá, tá? E eu vou deixar o material de apoio aqui embaixo. São 52 questões da Lei Orgânica e 62 questões do Estatuto do Servidor de São Fidélis. No final dessa aula eu vou deixar uma surpresa aí para vocês, tá? Se você assistir essa aula até o final, você vai ver essa surpresa, beleza? Então, olha só, deixa eu passar uma dica aqui para vocês. Esse estatuto, ele tem um problema grave, né? Ele é um estatuto extremamente desatualizado, né? Então você vai ver algumas nomenclaturas aí bem antigas. Ele aqui, ó, ele é de 1983, completou agora 40 anos esse estatuto, né? Então ele tem algumas nomenclaturas aqui, ó, funcionário, não é funcionário, é servidor público, é a pessoa legalmente investida, né? Então ele tem algumas nomenclaturas aí bem antiga aqui, ó, um estatuto mais atualizado. Servidor público é a pessoa legalmente investida. Então ele tem aí algumas nomenclaturas antigas, tá? Então ficar atento aí, porque muito provavelmente a banca ela vai solicitar as informações que estão aqui, tá? Então pega esse bizu, fica atento, porque ela pode colocar funcionário, ela pode colocar servidor público, tá? Então fica atento, a gente vai passando aí as informações, mais ou menos, para você ficar ciente e a gente vai dando seguimento, tá? Então vamos começar aqui a aula de hoje, né? A gente vai começar aqui a aulinha de hoje. Então o capítulo 2, ele vai dizer o que aqui pra gente, né? Ele vai dizer que funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público, né? Municipal criado por lei com denominação própria e pago pelos cofres públicos. Então, o servidor público, né, pegando esse gancho aqui, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Agora, por que ela é legalmente investida, né? Porque antes desse cargo existir, primeiro se criou uma lei, né? Criou-se uma lei para que o cargo existisse, né? Então foi criada a lei e aí depois o cargo passou a existir, né? Como é que criou o cargo, né? O cargo foi criado, aí eles deram um nome para o cargo, eles deram a remuneração, o valor, né? O valor do vencimento, né? Que você ia receber, e aí foi o cargo foi criado. Então, por que você é legalmente investido? Porque você, né, vai ser investido num cargo que foi criado por lei, tá? Então você está legalmente nesse cargo. É claro que você tem que fazer um concurso público antes, né? Mas você, se você for nomeado para esse cargo, ele é um cargo legal, né? Existe uma jurisprudência para que esse cargo exista, né? Então, por isso que você, quando se tornar um funcionário público, você é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Aqui, ó, porque ele fala próprio aqui, ó, criado por lei. Ele mesmo fala aqui, criado por lei com denominação própria, ou seja, o cargo tem um nome e pago pelos cofres públicos, ou seja, o governo municipal, a prefeitura, a câmara é que vai pagar o seu salário, beleza?
Então aqui, ó, cargo é o conjunto autônomo de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um funcionário, identificando-se pelas características de criação na forma da lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do município. Então, o que é cargo? Né? Cargo é um conjunto de atribuições. Né? Cargo é um conjunto. Né? Então, isso que quer dizer cargo. Né? Então, é um conjunto de tudo, de atribuições, de deveres, de responsabilidades. Então, isso é um cargo público. Né? Não é simplesmente uma função, né? Não é simplesmente, é uma coisa muito além, né? Então, é isso que quer dizer esse artigo, né? Então, não é apenas um título, né? Não é apenas uma posição, é um conjunto completo de responsabilidades, funções específicas atribuídas a um funcionário público. Então, quando ele fala aqui, ó, o conjunto autônomo, né? Ele está destacando que o cargo tem uma autonomia relativa em suas atribuições, né? Ou seja, possui uma certa independência no desempenho das funções, né? Identificados aqui pela, né, criação na forma da lei, aqui, ó. Com denominação própria, então todo cargo tem o seu nome, né? Você vai ter lá o cargo de professor, cargo de analista, enfim, número certo é um número de vagas. Pagamento pelos cofres do município, então você já tira essa conclusão, né? Os cargos são de provimento efetivo e de provimento em comissão. Provimento efetivo é quando você faz concurso público, né? Então, toda vez que você vê essa palavra aqui, ó, efetivo, deixa eu colocar maiorzão aqui para vocês verem melhor, né? Toda vez que você vê provimento efetivo, você vai lembrar que é de concurso público, né? Então, e toda vez que você vê efetivo, a pessoa é um servidor estatutário, é uma pessoa que fez concurso público, uma pessoa que lutou para ter aquele cargo, né? Então, ele tem estabilidade. A pessoa que tem um cargo efetivo, é claro que para ele ganhar a estabilidade, ele tem que passar por algumas etapas, né? Primeiro ele vai ser nomeado, depois, não, primeiro ele tem que passar no concurso. Depois que ele passar, aí ele vai ser nomeado. Depois dele ser nomeado, ele vai tomar posse. Depois da posse, ele entra em exercício. Depois do exercício, ele entra no estágio probatório. E aí, depois de 3 anos de estágio probatório, ele ganha a estabilidade. O comissão, não. O comissão é um cargo de livre exoneração e livre nomeação. Então, você pode ser nomeado pelo prefeito, né? Geralmente é pelo chefe do Poder Executivo. Você pode ser nomeado. E o prefeito ele pode te tirar a qualquer momento, não tem estabilidade. Então, é para cargos de chefia, assessoramento, direção. Então, é um cargo em que você não necessita fazer um concurso público. Inclusive, quem é efetivo pode também ser chamado para trabalhar num cargo de chefia, né? Pode também ser convidado. Ele não perde o cargo dele efetivo, né? Ele vai participar desse projeto, mas ele não perde o cargo dele efetivo. Efetivo sempre efetivo. Você só perde sua efetividade em algumas circunstâncias, né? Geralmente algum processo judicial transitado em julgado, processo administrativo, enfim. Mas é muito difícil você perder um cargo efetivo, beleza? Então, o cargo público do Poder Executivo do município são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e regulamento. Então, os cargos públicos, a gente vai ler mais abaixo, que ele pode ser acessível a todos os brasileiros. Ele não está dizendo aqui todos os brasileiros natos ou naturalizados. A maioria dos estatutos pode ser tanto brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado. Português é equiparado ao Brasil, né? Então também
tem aí uma parceria com o Brasil. Então, ou é brasileiro nato, ou é brasileiro naturalizado. A maioria dos estatutos são assim, mas como esse estatuto ele é muito antigo, a gente vai olhar no decorrer das aulas, né, a gente vai chegar nessa parte. Ele vai falar isso. Beleza? Então eles são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e regulamento. Então, o brasileiro nato, ele está automaticamente, né? Se ele fizer a prova, fizer todas as etapas. Agora, o estrangeiro que se naturalizou brasileiro, ele precisa existir uma lei, né, que aprove para que ele seja inserido, né, no cargo público executivo do município. Beleza? É vedado atribuir ao funcionário, ou seja, é proibido, né, atribuir ao funcionário encargos ou atribuições diversas próprias do seu cargo, como tais definidas em lei ou regulamento, ressalvados os casos de readaptação médica, né? Então aqui, no terceiro parágrafo, né, do artigo 3º, é vedado, né? Então, aqui ele está dizendo que ele proíbe a atribuição de encargos ou atribuições diversas daquelas previstas ou regulamento para o cargo específico de um funcionário, exceto nos casos de readaptação médica. Então aqui ele está buscando garantir que as atribuições de cada cargo eles sejam ali claramente definidas e respeitadas, né? Evitando ali desvios de função sem justificativa médica. É proibido também o exercício gratuito de cargos públicos. Então você não pode trabalhar, né, de graça, a não ser, existem exceções, eu não sei se vai falar aqui. Talvez nem fale, mas existem exceções. Você pode trabalhar, né, de repente aconteceu uma calamidade pública, né, e aí você foi chamado para trabalhar de forma voluntária. Existem exceções, não é? Aqui ele está dizendo que é vedado, tudo bem, mas existem exceções, tá? Função gratificada. A função gratificada é um encargo de chefia e assistência intermediária atribuído ao funcionário do município, por cujo desempenho perceberá vantagem acessória. Provavelmente, essa função gratificada, ele está falando de função de confiança. Que a gente chama de função de confiança. O que é uma função de confiança? Não confundir função de confiança com cargo de confiança, tá? A função você é um funcionário efetivo e aí você exerce, né, nesse setor não tem a chefia, né? Não tem lá o cargo de chefe, então você pode exercer essa função para, né, para que você possa ser chefe daquele setor, né? Você inclusive pode exercer as duas funções, a sua efetiva e a função de gratificada, né? Então a gente chama isso de função de confiança, que é diferente do cargo em comissão. Cargo é cargo, função é função, tá? Então não confundir essa parte. Então você também chefia, né, assistência, né? Você também tem um cargo de chefia, um cargo de assessoramento, enfim. É muito parecido com o cargo em confiança, mas aí é função de confiança ou função gratificada, como está aqui, né? Se de repente cair na prova função gratificada, você sabe que é função de confiança. Beleza? É exercida só pelos funcionários públicos efetivos, essa função aqui, tá? Só é exercida por esse funcionário, não é exercida por mais ninguém, só para pessoas que já são efetivas. Beleza? Fica condicionado ao interesse e à conveniência da administração o exercício de função gratificada, mesmo nos casos em que a designação for preenchida de seleção, né? Então, aqui no parágrafo 1 do artigo 4, aqui ele está estabelecendo que o exercício da função gratificada está condicionado ao interesse e conveniência da administração municipal, né? Então, mesmo nos casos em que a designação para essa função é precedida de uma seleção. Então, a administração ela tem o poder de decidir se a função será exercida, levando em consideração as necessidades e prioridades da gestão pública. Beleza?
Compete à autoridade, aqui ficar subordinado ou funcionário designado, para a função gratificada, dar-lhe exercício no prazo de 30 dias. Então, o seu chefe vai te dar, né, dar-lhe exercício é você meter a mão na massa, né, começar a trabalhar. Então, compete à autoridade. A autoridade provavelmente é o seu chefe, tá? Então, compete né, ao seu chefe te dar esse início de exercício no prazo de 30 dias. É permitido ao funcionário aposentado, mesmo compulsoriamente, exercer função gratificada, desde que não seja julgado apto em inspeção de saúde. Né? Então aqui eu não entendi bem, porque se a pessoa está aposentada de forma compulsória, ela foi aposentada de forma obrigatória, não tem sentido nenhum ela exercer uma função gratificada se ela não está trabalhando. Né? Mas de repente é uma função home office que ele pode fazer esse trabalho. Né? Beleza. Aqui é só uma hipótese, tá, galera? Eu não estou dizendo que é isso, tá? O que está aqui, o que tá aqui é o que você vai levar para a prova, beleza? Na hipótese deste artigo, a retribuição percebida constituirá vantagem ao provento, beleza? Então ele tem que estar apto aqui à inspeção médica, tá? O aposentado, beleza? Show de bola. Aqui é as disposições preliminares do provimento. O provimento aqui também é muito antigo. A gente vai falar aqui o que é prover, né? Quando você vai prover alguma coisa, você vai aqui nesse contexto, você vai preencher uma vaga, né? Então a nomeação a gente chama de provimento originário, é aquela que o funcionário, né, ou o futuro servidor, ele não tem um vínculo jurídico ainda com a administração pública, ele está chegando, né? As outras são derivadas, né? Ou seja, o funcionário ou já faz parte, ou ele saiu e entrou, né? Ou ele está aposentado por invalidez e voltou, enfim. Então, ele tem uma ligação jurídica com a administração. A nomeação é o que a gente chama de provimento originário. Ou seja, o servidor ele não tem ligação ainda com a administração pública. Então, quando ele for nomeado, né, ele aí vai fazer parte da administração. Então, por que é provimento? Porque ele está provendo um cargo, tá? Progressão funcional. Aqui eu vou ter que fazer, né? Aqui eu vou ter que pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, aqui é o seguinte. Progressão funcional é como se fosse não, é uma promoção, né? É uma promoção. Então, ele fala aqui, é o provimento do funcionário em cargo de classe imediatamente superior àquela a que pertence dentro da mesma categoria funcional. Quando você entra, logo que você entra na administração, você entra naquela classe inicial, classe A, né? Aí depois você vai para classe B, classe C, classe D. Você vai subindo de cargo, né? Vai tendo responsabilidades maiores. Então, qual é a diferença da promoção? A progressão funcional, que é, né? Aqui ele está dizendo que é uma promoção, só que progressão funcional é outra coisa, né? Progressão funcional, mas para você não confundir, leve que isso daqui é progressão funcional, tá? É o provimento do funcionário de cargo em classe imediatamente superior. Então você chega na classe A, você está ali na classe A. A classe é a A. Quando você inicia o seu, né, quando você entra na administração pública, você está na classe A. Dentro da classe A tem níveis. E aí, para você alcançar esses níveis, cada um, se eu não me engano, o prazo é de 1 ano para cada, ou 1 ano ou 18 meses. Então você está ali no cargo, né, que está no nível 1, por exemplo, técnico legislativo 1. Se você quiser ir para o técnico legislativo 2, aí você tem que passar um tempo naquele cargo 1. Tem que ter ali algum curso, né? Algum curso para agregar, aí você vai para o nível 2. Aí geralmente são 6 níveis ou 5 níveis, né? Aí você está ali na classe A. A classe A é a inicial. Aí você está no nível 1.
Aí passou um ano, você fez um curso, chegou né, tem um tempo, né, que você tem que ter no cargo, fez o curso, completou as horas, foi para o 2. Aí sua responsabilidade já é um pouco maior. Talvez você ganhe até mais, né? Aí você foi para o 2, 3, 4, 5, chegou no 6, é o último nível da classe A. Depois que você subiu da classe A para a classe B, aí você iniciou o 7º nível da classe B, que é o primeiro nível da classe B. Isso é uma progressão funcional, de acordo com o que está escrito aqui, porque isso é uma promoção, né? Promoção e progressão funcional dentro desse contexto aqui é a mesma coisa. Então, por que você está provendo o cargo? Porque quando você está deixando aqui o cargo, você está no último nível aqui, você deixou todos os níveis lá, né? Todas as classes, há uma classe só, né? É uma classe e vários níveis, uma classe e vários níveis, uma classe e vários níveis, tá? Até você chegar numa chefia, chegar né, numa posição mais representativa, né? Então aqui a progressão funcional é isso. Então enquanto você estava aqui, você subiu de cargo, né? Aí essa subida você proveu o cargo. Então isso é provimento, né? Por isso que é progressão funcional. Por isso que é provimento, porque você está saindo de uma classe e está indo para outra, e aí você está provendo aquele cargo. E aquele cargo que ficou vai ficar vazio, que a gente vai chamar de vacância. A gente ainda vai chegar nessa aula. Beleza? Então é muito simples aqui esse entendimento, né? Então, aqui, ó, obedecido os critérios de merecimento e de antiguidade, né? De tempo, processando-se metade por merecimento e metade por antiguidade. Beleza? Então aqui ele vai falar da ascensão funcional. A ascensão funcional é inconstitucional, é o que a gente chamava de acesso. Então o acesso, ele se tornou inconstitucional porque você estava num cargo de nível médio, por exemplo, e você ia para um cargo de nível superior, você fazia uma prova interna e você ia para um cargo de nível superior sem fazer concurso público. Aí o STJ ele vetou, né, e proibiu. Mas para caráter de prova, a ascensão funcional é você também prover um cargo superior. E aí você, quando está subindo de cargo, você está provendo esse cargo. Claro que tem que ter vaga, né? Por isso que você está provendo o cargo, porque tem vaga. Beleza? Então a ascensão funcional, ele é o nosso acesso, ele é inconstitucional, ele não está né, mais valendo, né? Mas a banca não pediu para você estudar a Lei 8.112, que é a lei federal do Estatuto dos Servidores. Então leva essa informação para a prova, tá? Transferência, né? Transferência, inclusive tem a explicação no próprio Estatuto. Ele vai dar aqui, né? Aqui, a transferência. O que é a transferência? É a passagem de ocupante de cargo. Vou colocar um marcadorzinho aqui. É a passagem de ocupante de cargo de uma categoria funcional. Deixa eu colocar maiorzão aqui para você ver melhor. Funcional para o cargo de menor graduação ou de outra categoria funcional ou para cargo isolado de denominação diferente integrante de quadro de pessoas a que pertence, né? Então aqui nesse caso, aqui a gente está falando de transferência, né? Então o que quer dizer transferência? Como é que você vai prover um cargo através da transferência, né? Então vamos explicar aqui na íntegra para você entender direitinho. Então a transferência é o quê? É um processo pelo qual um ocupante de cargo público é movido de sua posição atual para um cargo de menor graduação em outra categoria funcional ou para um cargo isolado com denominação diferente, contanto que esteja integrado ao quadro de pessoas ao qual pertence. Então, o que quer dizer de uma categoria, né, funcional para outra ou para cargo isolado? Então, a transferência não está restrita à mesma categoria funcional, né? Pode envolver a mudança para outra categoria funcional ou mesmo para um cargo isolado. Isso destaca a flexibilidade do processo. Então, para um cargo de menor graduação, ele fala aqui, ó,
para um cargo de menor graduação. Então, a transferência ela implica uma mudança para um cargo de menor hierarquia ou graduação. Então, esse movimento ele pode ser motivado por diversas razões, né, como reestruturação organizacional, necessidades específicas ou mudanças nas atribuições do servidor. Então, para cargo isolado de denominação diferente, aqui, de denominação diferente. Então, a transferência ela pode ocorrer para um cargo isolado, que pode ter uma denominação diferente da posição original. Essa flexibilidade permite que a administração pública ajuste seus recursos humanos de acordo com as demandas específicas. Então, o integrante do quadro de pessoas a que pertence. O que significa isso? A transferência ocorre dentro do mesmo quadro de pessoal, garantindo que o servidor permaneça vinculado à estrutura organizacional específica a qual pertence. Então, suponha que um servidor público ocupe um cargo de analista administrativo em uma categoria funcional. Um exemplo, né? Se devido a uma reorganização interna, houver a necessidade de redistribuir esse servidor para um cargo diferente, ele pode ser transferido para o cargo de assistente administrativo em outra categoria funcional ou para um cargo isolado chamado técnico de apoio, por exemplo. Então, o importante é que essa mudança seja feita dentro do mesmo quadro de pessoas ao qual o servidor pertence e o cargo pelo qual ele está sendo transferido seja de menor graduação em comparação à sua posição original. Beleza? Temos aqui, né? Então, por que ele está provendo um cargo? Se ele está saindo de um cargo para o outro, ele está provendo um cargo, né? Então, você tem que lembrar que transferência é um ato de provimento, né? Beleza. Aí tem a redistribuição. O que é a redistribuição? A redistribuição é a movimentação do funcionário de uma para outra carreira da mesma denominação e das secretarias diferentes. Então, a redistribuição é a movimentação do funcionário de uma para outra carreira da mesma denominação e de secretarias diferentes. Então, é muito simples, né? Se você está movimentando um funcionário de um lugar para o outro, essa movimentação ele vai prover um cargo, né? Então, se ele está provendo um cargo, ele tá provendo o cargo, né? É um ato de provimento. Então, você tem que lembrar que nomeação, progressão funcional, ascensão funcional, transferência, redistribuição, é tudo ato de provimento. A pessoa está provendo um cargo. Você vai lembrar que ele está provendo um cargo, né? Então, você vai lembrar, redistribuição. Poxa, se eu estou sendo redistribuído, significa que eu não estou sendo distribuído, eu estou sendo redistribuído. Então, você vai lembrar que, né, você vai associar que se eu estou sendo redistribuído para algum lugar, significa que eu estava em um lugar e estou indo para outro, né? Então você vai lembrar que você está provendo esse cargo porque você saiu de um lugar para o outro. A reintegração, né? A reintegração tem um bizuzinho que eu sempre passo nas aulas, né? É o reingresso no serviço público do funcionário demitido com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo, né? Ele fala aqui, ó, a reintegração decorrerá sempre de decisão administrativa ou judiciária passada em julgado. Ele colocou passada, mas é transitada em julgado, tá? Transitado em julgado é quando não cabe mais recurso. Ou seja, já foi em todas as instâncias e a pessoa não tem mais onde recorrer, né? Então, a reintegração, o que significa a reintegração? Quando você está integrado em algum lugar. Quando você está sendo reintegrado, significa que você estava fora e foi reintegrado. Então, né, você está voltando para o seu cargo. Então é só você lembrar. Se eu estou sendo reintegrado, eu estou integrado, estou aqui no meu cargo. Se eu estou sendo reintegrado, eu estou, né,
voltando para algum lugar, né? Então você vai lembrar que eu não estava com cargo, né? É porque quando você passa por um processo judicial, você não passa trabalhando, você fica aguardando o processo sem trabalhar. Então seu cargo fica lá vago, né? Então quando você volta, aí você recebe, né? Ele fala aqui, ó, com o ressarcimento dos vencimentos, né? Você recebe tudo retroativo, tudo certinho. Aí você volta para o seu cargo. Aí você é o quê? Reintegrado ao seu cargo. Então você vai lembrar, se eu estou sendo reintegrado, eu estava em algum lugar e estou sendo reintegrado em outro, né? Então se eu estou sendo reintegrado, eu estou voltando para um lugar que eu estava integrado. Então é muito simples de você gravar, né? Se eu estou sendo reintegrado, é porque a banca ela vai pedir assim, ó. Ela vai pedir são cargos públicos de são providos como de provimento. Aí ela vai colocar exceto. Aí você vai ter que lembrar, é só você lembrar. Progressão funcional é promoção, você está indo para cima, está provendo o cargo. Ascensão funcional, você está indo para cima também, por isso que é ascensão. Transferência, você está sendo transferido para algum lugar, né? Então você está transferindo, está provendo. Redistribuição significa que você está sendo redistribuído para algum lugar, então você está provendo. Reintegração, tudo que é redistribuição, reintegração, tudo você está saindo de um lugar e indo para o outro, né? Então você sempre vai lembrar que isso é provimento. Aproveitamento, a mesma coisa. Se eu estou sendo aproveitado em algum lugar, né? Aproveitamento, eu acho que esse aqui é quando você está, tipo, você foi acidentou, né? Você acidentou. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem. É o reingresso ao serviço, ó, tá vendo? Reingresso ao serviço público do funcionário em disponibilidade. Ah, sim, é isso mesmo. Então, seu cargo foi extinto, não existe mais. Aí você não perde o cargo, né? Você não é demitido, não é igual a iniciativa privada. Então, seu cargo foi extinto, não existe mais. Aí você vai e fica em disponibilidade, você fica ali em stand-by. Aí a administração ela vai aproveitar você em um cargo compatível com o que você tinha antes. Então, por isso que é aproveitamento. Então, você já vai lembrar, se eu estou sendo aproveitado, eu estou sendo aproveitado em algum lugar. Eu não posso ser aproveitado em lugar nenhum, né? Eu estou sendo aproveitado em algum lugar. Então, é quando eu volto, quando eu estou em disponibilidade, né? Meu cargo foi extinto, deixou de existir, eu vou para casa recebendo, né? Eu fico em casa recebendo. Então aí eu fui aproveitado em algum lugar. Então se eu estou sendo aproveitado, eu estou provendo aquele cargo. Se eu estou voltando, né? Se eu estou sendo reingressado, se eu estou sendo aproveitado em um cargo, eu estou voltando, estou provendo o cargo. Então você vai lembrar que aproveitamento também é um, um ato de provimento, né? Um cargo público, né? Que você está provendo algum cargo público. Reversão é a mesma coisa. Reversão é quando o servidor ele se aposenta por invalidez e ele volta também, né? Aí eu sempre gosto de usar a reversão, né? A reversão, eu gosto de usar um bizu. Aqui, o reingresso de novo, né? No serviço público do funcionário aposentado quando insubsistentes os motivos de aposentadoria ou quando conveniente do serviço público a juízo da administração. Alguns estatutos mostram o servidor voltando da aposentadoria. De repente ele se aposentou, né, e não foi de forma compulsória, né? Se fosse de forma compulsória, não podia voltar. De forma compulsória, de forma obrigatória, ele não podia voltar. Mas aí de repente ele ainda tem um gás, ele ainda tem um tempo ainda para trabalhar, ele volta, né, a trabalhar. Então reversão tem a ver com o quê? Tem a ver com ligado e desligado. Eu sempre faço essa analogia. Então quando você tem uma chave de energia, a chave está desligada. Desligado significa que você está aposentado, tá? Então, quando você vira a chave, você reverte a chave para ligado. Então, quando você está ligando, você está virando a chave para ligado. Ligado significa que você voltou ativa. Então, você sempre lembre, reversão, eu estava desligado,
Desligado não é desligado da administração, eu estava desligado da função, né? Desligado, e aí eu voltei a trabalhar, fiquei ativo, fiquei ligado. Então, vou lembrar que reversão é um cargo de provimento também, tá? Então eu estou voltando para algum lugar. Se eu estou revertendo alguma coisa, eu estou voltando para algum lugar. Então você vai lembrar que é reversão, beleza? Então show de bola. A portaria de provimento, né, seguindo aqui no artigo 7, a portaria de provimento deverá indicar necessariamente, deixa eu colocar grandão aqui para vocês verem melhor. Acho que está cortando ali, né? Cortando um pouquinho. A portaria de provimento deverá indicar necessariamente as seguintes indicações sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der posse. Então, a denominação do cargo vago, os demais elementos de identificação, o motivo da vacância e o nome do ex-ocupante, se houver hipótese de que possam ser atendidos esses últimos elementos. Então, aqui ele está falando que existe uma portaria de provimento, né? Ele deve indicar necessariamente as seguintes indicações. Então, tem que ter a denominação do cargo vago, os demais elementos de identificação, motivo da vacância e o nome do ex-ocupante, se ocorrer a hipótese de que possam ser atendidos esses últimos elementos. Caráter da investidura, o caráter da investidura, né? Quem está dando posse tem que ter, né, essa responsabilidade. Tem que verificar essas informações aqui, né, sobre responsabilidade, né, sobre nulidade do ato, ou seja, ser anulado o ato, né, de quem der posse. Então, o fundamento legal, bem como a identificação do nível padrão de vencimento do cargo, a indicação de que o exercício se fará cumulativamente com outro cargo municipal, se for o caso, né? Então, a portaria de provimento, né, deverá indicar necessariamente as seguintes indicações sobre pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der posse. Compete ao prefeito municipal prover os cargos públicos municipais, respeitadas as prescrições legais e ressalvadas a competência do presidente da Câmara na aplicação das disposições do presente Estatuto dos Funcionários da Câmara Municipal. Beleza? Então, a nomeação. Então, a nomeação significa o quê? A nomeação, ela é quando você passou no concurso. Agora, por que é nomeação? Porque seu nome sai no Diário Oficial. Né? Seu nome tem que sair no Diário Oficial para você ser nomeado. Então ela será feita como? De 3 formas. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado, né? Em caráter efetivo, quando se tratar cargo de carreira isolado, é só para quem faz concurso público. De carreira é quando você pode subir, né, de cargo. Isolado é aquele cargo que é um cargo de chefia, não tem mais para cima, né? Então por isso que ele é isolado. Então, a nomeação vai ser feita em caráter efetivo, ou seja, quando você fizer um concurso público, você vai ser nomeado, tá? Aí toda pessoa que faz concurso público e passa, ela vai ter que ter obrigatoriamente um cargo de carreira ou isolado, né? Ela não tem como não ter esse cargo de carreira aqui, sempre vai ter, ela sempre vai participar de um cargo que tem carreira, né, que você pode ir subindo de nível, ou um cargo isolado que não tem para onde você, né, um cargo de chefia, por exemplo. Então, em comissão, né, você pode ser nomeado tanto efetivo como de comissão. Comissão é aquele de livre exoneração e livre nomeação. Quando se tratar de cargo em virtude de lei, assim deverá ser provido. Então, você pode ser nomeado também tanto efetivo quanto em comissão. Em substituição, no impedimento temporário de ocupante de cargo efetivo ou em comissão, né? Então, você pode substituir aqui, né? Geralmente, essa substituição é até trabalho voluntário. Um professor substituto, por exemplo, ele não recebe, né? No impedimento temporário de ocupante de cargo efetivo ou em comissão. Você também pode ser nomeado. Beleza? A nomeação em caráter efetivo para o cargo público dependerá de habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Prestar atenção nisso aqui, ó. É de provas ou de provas e títulos. Tem um conectivo ou aqui, né?
Quem aprendeu aí tabela verdade em raciocínio lógico, quando tem esse conectivo, significa que ou é um ou é o outro. Não pode ser os dois. Então, é de provas, só de provas, você faz a prova escrita, ou de provas e títulos. A banca pode colocar de provas e títulos. Quando você coloca o conectivo e, significa que são os dois. Né? Se ele colocar de provas e títulos, são os dois ao mesmo tempo. Você vai fazer uma prova, depois, né, seguindo essa lógica, você vai fazer uma prova e depois você vai ter que entregar o título. Né? Então é de provas, só provas. Você faz a prova, passou, beleza, tá dentro. Ou aí você faz a prova também e entrega os títulos. Os títulos é assim, de repente você tem um diploma, um curso de pós-graduação, de graduação, que ele te dá uma pontuação a mais. Tem títulos que são obrigatórios, né, que são eliminatórios, na verdade, e tem títulos que são classificatórios. Os classificatórios, se você não entregar, você não pontua, mas também você não é eliminado. Os eliminatórios, se você não entregar, aí você não pontua e ainda é eliminado do concurso, tá? Então, de provas ou de provas e títulos, significa que ou é um ou é o outro, tá? Você pode fazer tanto de provas, fez provas, beleza, passou, não precisa entregar título nenhum. Ou você vai ter concurso que você vai ter que entregar, vai ter que fazer os dois, vai ter que fazer a prova e vai ter que entregar os títulos. Ou é um ou é o outro, tá? Ou você faz sua prova, ou você faz a prova e entrega os títulos. Beleza? Show de bola. Então, a nomeação observará o número de vagas existentes, claro, né? Você só vai ser chamado se tiver vaga, e obedecerá à ordem de classificação do concurso. Ou seja, o primeiro vai ser chamado primeiro, segundo, terceiro e assim vai, tá? É na ordem, beleza? Você passou em primeiro, é óbvio que você vai ser chamado primeiro, não tem como o terceiro ser chamado primeiro, beleza? Os cargos em comissão são providos mediante escolha do prefeito, aqui ele falou que é a escolha do prefeito, por pessoas que reúnam as condições necessárias, né? Beleza, então o cargo em comissão é aquele de livre exoneração e nomeação. O prefeito escolhe, ele pode escolher quem entra, pode escolher quem sai também. Ok? É permitido ao servidor aposentado, mesmo compulsoriamente, exercer cargo em comissão, desde que seja considerado apto em inspeção médica que precederá sua posse. Então, provavelmente, esse estatuto aqui, ele permite, né, que o servidor aposentado, de forma compulsória, né, sei lá, fez 75 anos, e aí você pode voltar. Claro que não pode voltar, né, mas você vai colocar como, né, o que está escrito aqui, né? Se você foi aposentado de forma compulsória, de forma obrigatória, você não pode exercer mais nenhuma função, né? Mas é o que está escrito aqui. Então você segue o que está aqui, tá? Será tornada sem efeito a nomeação quando, por ato ou omissão de que for responsável nomeado, a posse não se verificar no prazo para esse fim estabelecido. Então será tornado sem efeito a nomeação não vai fazer efeito, por ato ou omissão de que for responsável nomeado, a posse não se verificar no prazo para este fim estabelecido. A posse ela tem um prazo, né? Quando você passa no concurso, você é nomeado. Logo que você é nomeado, você tem um prazo para assinar o seu termo de posse. O termo de posse é o momento mais esperado de todo concurseiro. A pessoa se mata de estudar, passa num concurso, briga com família, briga com a mulher, perde a namorada, perde todo mundo. Para estudar, fica parecendo um psicopata, um maníaco ou uma maníaca de tanto estudar. E aí ele é nomeado. Aí tem um prazo para entrar em posse, para ele assinar o termo. Olha, eu me responsabilizo a cumprir todos os requisitos e pá. Então ele se prontifica, né, a cumprir esse prazo, né, a cumprir essas atribuições. E aí tem um prazo. Geralmente são 30 dias, tem estatuto que são 15. Eu acho que aí a gente vai chegar lá. Beleza?
Concurso público de provas escritas ou de provas e títulos, está vendo que tem um ou aqui. E subsidiariante de provas práticas ou prático-orais será realizado para a prévia habilitação a primeira investidura em cargo de provimento efetivo. Existem cargos que você faz também provas práticas, né? O guarda municipal tem um TAF, né? Ou práticos orais, né? De repente é uma prova oral. Beleza. O concurso terá por finalidade avaliar o grau de conhecimento e a qualificação profissional do candidato com vistas ao desempenho das atribuições do cargo. São requisitos básicos para inscrições em concurso. Aí ele colocou aqui, ó, nacionalidade brasileira, né? Nacionalidade brasileira. Então, é brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ele não colocou que o requisito é brasileiro nato. Ele colocou que tem uma nacionalidade brasileira. Se o estrangeiro ele se naturalizou brasileiro, ele é brasileiro. Mas precisa existir uma lei específica para que ele possa participar do processo seletivo, tá? Gozo dos direitos políticos, né? Então ele tem que estar com a capacidade de ser votado e de votar, tudo ok, não pode ter cometido nenhum crime político. Quitação das obrigações militares e eleitorais, né? Se você tiver com a reservista, os homens, né? Tem que estar com a reservista, tudo certinho. Tem que estar, né? Tudo ok. E a quitação eleitoral também, se você votou, tem que estar com aquele comprovante de votação. Tem que estar tudo certo, né? Se não votou, tem que estar com a justificativa, né? Tem que pagar a multa lá bonitinho, certinho. Tem que estar kit. Comprovação de escolaridade exigida para o exercício do cargo, muito óbvio isso, né? Então você tem que ter ensino médio, para cargo de ensino médio tem que ter ensino médio, para cargo de nível superior tem que ter nível superior, e assim por diante. Idade mínima de 18 anos completos e máxima de 50 anos na data do encerramento das inscrições, salvo as exceções previstas em lei. Isso aqui não existe mais, tá? Isso aqui não existe mais. Idade mínima de 18 anos e acabou, completo. Posso tomar posse? Posso fazer a prova com 17 anos? Pode, mas na hora de assinar o termo de posse tem que estar com 18, tá? E máximo de 50 não precisa mais, né? Até a data do encerramento das inscrições, salvo a exceção prevista em lei. Se cair na sua prova, você vai colocar isso daqui, né? Mas isso aqui não existe mais, beleza? As atribuições do cargo poderão justificar a exigência de outros requisitos. Então, de repente, né, as atribuições do cargo precisa de uma carteira de habilitação, né? Você precisa ter uma carteira de habilitação para exercer o cargo. Então, aqui ele pode exigir outros requisitos, tá? Independerá de limite de idade a inscrição em concurso de ocupante de cargo público de provimento efetivo, exceto para o pretendente a acumulação permitida em lei, que ficará sujeita aos limites de idade fixados. Beleza? Show de bola. Artigo 15. A aprovação em concurso não cria direitos à nomeação. Então, não é que você passou no concurso e automaticamente a administração tem que te chamar, né? Não é, a administração ela pode dar uma segurada, ela pode, né? Mas aí tem gente que entra com recurso, tem gente que entra na justiça. E se você for aprovado, automaticamente você tem que entrar, né? Mas a administração ela pode escolher por lei se quer te chamar ou não, tá? Ela tem ali os critérios dela. De repente verba, de repente, né, excesso de contingente, de repente você foi aprovado, mas você foi aprovado fora do número de vagas, então você tem que aguardar ali alguém se aposentar, né? Você tem que aguardar alguém pedir exoneração, enfim. Então você, né, pode, não é garantido, né, você ser aprovado e a administração te nomear. Mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação. Ela vai respeitar a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Então, os candidatos que estão dentro do número de vagas potencialmente estão, né, mais perto de serem nomeados do que os que estão fora do número de vagas. Beleza? Show de bola. Terá preferência para nomeação em caso de empate na classificação o candidato já pertencente ao serviço público municipal, havendo mais de um com este requisito, o mais antigo. Então, quem tem mais tempo, né, quem já está, né,
já né, já pertence ao serviço público. E aí vai ser contado quem é o mais antigo, né? Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público municipal, decide-se-á em favor do menos idoso. Na verdade, é o mais idoso, né? É. O prazo de validade do concurso, de até 2 anos, poderá ser prorrogado a juízo do prefeito por mais 2 anos. Então, tem concurso que tem validade de 6 meses, por exemplo. Não é todo. Ah, Thiago, mas eu só vou trabalhar 2 anos? Não. Por exemplo, o concurso, você passou num concurso de um certo cargo. Esse concurso tem validade de 1 ano. Então vai ser. Ele colocou aqui por mais 2 anos. Mas o correto é a validade do concurso é até 2 anos, sendo prorrogado por igual período. Né? Então, por exemplo, se um concurso tem validade de 1 ano, ele vai ser renovado por mais 1 ano, não vai ser renovado por mais 2 anos. Se ele for de 1 ano e meio, ele vai ser prorrogado por igual período. Aqui ele colocou a juízo do prefeito por mais 2 anos. Né? Então está muito desatualizado isso daqui, gente. Como é que alguém vai fazer prova disso aqui? E eu estou falando há quase 50 minutos aqui já. O prazo de validade do concurso, de até 2 anos, poderá ser prorrogado a juízo do prefeito por mais 2 anos. Na verdade, o prazo é de 2 anos, até 2 anos. Então, assim, tem concurso de validade de 3 anos? Não tem. Tem concurso de validade de 1 ano e meio? Tem. Então, ele vai ser prorrogado por igual período, por mais 1 ano e meio. Então, são 3 anos no total. Né? Se ele for validade de 2 anos, aí é prorrogável por mais 2 anos. Mas tem concurso que tem validade de 6 meses. E aí vai ser, né? O que significa essa validade? Por exemplo, você passou no concurso, aí você não passou dentro do número de vagas. Você passou lá, sei lá, tem 20 vagas, você passou em 30º. Aí você não vai perder a esperança, né? De repente alguém pede exoneração, de repente alguém sai. Se tiver dentro da validade, você pode ser chamado para o concurso. Né? Se tiver dentro da validade, você pode ser chamado. Então, de repente, você fez o concurso, hoje estamos em 2023. Você fez o concurso, aí você tem até 2025. São 2 anos. Aí, pô, não me chamaram. Aí o prefeito prorrogou, porque ainda tem gente aprovada, pode ser que eles aproveitem mais gente. Prorrogou por mais 2 anos. Aí você pode renovar as esperanças e ser chamado. Se passou esses 2 anos e prorrogou por mais 2 e você não foi chamado, aí você desiste, né? Mas dentro da validade do concurso você pode ser chamado. A gente chama de cadastro de reserva, tá? Então a gente vai ficar por aqui. Essa aula já ficou muito extensa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like. Eu vou falar surpresa, né? Deixei a surpresa para o final. Na compra de qualquer produto, né? Se você comprar a Lei Orgânica e o Estatuto do Servidor, a gente disponibiliza para você o audiobook dessas questões. Porque eu vou mostrar aqui para você como são as questões, né? Vou mostrar aqui, por exemplo, aqui do Estatuto. Ó, são 62 questões do Estatuto, aqui de São Fidélis. São 62 questões. Então, eu vou disponibilizar para você o áudio dessas questões. Então, você vai ouvir a pergunta, você vai ouvir as opções, você vai ouvir o gabarito. Então, de repente, você está estudando, né? De repente, você está estudando e aí quer ouvir no carro, ou você quer ouvir indo para o trabalho. Então, você tem essa opção. Você vai estudar, claro, vendo as questões, né? Aqui está as questões. Aí você estuda por aqui. De repente, você não quer ficar lendo isso daqui, você quer ficar só ouvindo. Qual é o gabarito do 2? Eu vou ouvir. De acordo com o artigo 3º do Estatuto do Servidor de São Fidélis, qual das seguintes afirmações melhor descreve a definição de cargo? Você vai ouvir. Você vai ouvindo ele falando. Eu acho que é uma mulher que fala. Você vai ouvindo ela falando. Aí, de repente, você está arrumando a casa, de repente, você está indo para o trabalho, de repente, você está querendo meditar nas questões. Aí você vai ouvindo as questões. Então, na compra, né, aqui você pode comprar um separado do outro.
ou você pode comprar ele no combo, né? Então na compra de qualquer um, pode ser o outro, você ganha aí o audiobook, beleza? Então tamo junto, espero que você tenha gostado dessa aula, aquele abraço e tchau!